Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Amém? É muito bom. Relacionamento com Deus é tudo o que há de melhor, né? A gente tem sim, porque somos seres humanos. Os seres humanos, eles são pessoas que são sociáveis, que gostam de conversar, aonde ela está, conversa, puxa assunto. O ser humano é assim. Então a gente tem essa coisa de relacionamento. Mas não tem relacionamento maior, melhor e tão indispensável quanto o relacionamento com Deus, né? E hoje nós estamos aqui nutrindo esse nosso relacionamento com Deus, junto com os nossos irmãos, né? Na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo ânimo de adorar o Senhor. E nós vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor lá em Salmo 62. O relacionamento com Deus, ele nos leva ao derramar, como até foi falado no louvor. E é esse derramar que nos proporciona descanso e paz para a nossa alma. Nada é capaz de fazer isso a não ser Deus. E através da nossa vida com Ele, do nosso relacionamento com Ele, do nosso derramar-nos, o nosso coração, nossa vida, o nosso tesouro, como foi dito no louvor, é que nós encontramos o nosso descanso. Esse salmo, o Salmo 62, é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi, ele fala um pouco a respeito da perseguição que ele sofria. Seus inimigos mentiam a respeito dele. Os seus inimigos, eles faziam planos para prejudicar Davi, para derrubar Davi da sua posição de rei, da sua posição elevada, como a Bíblia vai dizer, como o Salmo vai dizer. Então, assim, a gente vê esse homem, ele falando da sua experiência particular, dizendo do que o que algumas pessoas estavam, a ideia que eles tinham a respeito dele, amaldiçoando, falando bem e por trás falando mal e assim por diante. A gente vai ver Davi falando isso, né? Então a gente começa aqui no Salmo de número 62. Eu quero ler o verso de número 8, que é o verso que eu quero assim que a gente faça um pouquinho de reflexão sobre ele, que diz assim no verso 8: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o teu coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Confie nele em todos os momentos. Algumas versões está confie nele em todo o tempo. Derrame diante dele o seu coração. E a gente vê um homem que estava passando por todas essas turbulências na sua vida, no seu particular. E ele usa dessa sua experiência para dar um conselho ao seu povo. E esse conselho que ele dá para o povo serve para nós até os dias de hoje. E o conselho desse salmo é esse: confie nele, confie em Deus, em todos os momentos, ó povo, e derrame diante dele o seu coração.
diante de tudo o que ele estava vivendo, de todas as mentiras a seu respeito, de todos os planos para poder destruí-lo, ele vai dizer isso: confia e derrama o teu coração para Deus. Amém? Então, no início aqui do Salmo, vai dizer assim, verso 1: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Amém? Então, essa é a ideia que é a visão que Davi tem a respeito de Deus para com ele. E ele vai dizer: Deus é a minha salvação, Ele é a minha rocha, é a minha torre segura. E por conta disso eu não vou ser abalado. Então ele tem essa certeza no seu coração. Deus é rocha que salva. Está difícil? Estão falando calúnias a meu respeito? Não tem problema. Deus é minha salvação. Então Deus é a minha salvação. De quem que eu vou ter medo? O que eu vou temer? Deus é a tua salvação. E talvez você esteja passando por turbulências semelhantes, ou talvez até não tão parecidas, mas o Senhor te diz hoje que Ele é a rocha da tua salvação. Não tenha medo. Você vai conseguir passar por isso. Você vai cantar a vitória lá na frente. Você vai glorificar a Deus. Calma. Descansa a alma em Deus. Somente nele. E ele vai dizer aqui que Deus é uma rocha que é firme. Olha só como que Davi vê Deus. A ideia que Davi tem de Deus. Ele é uma rocha, ou seja, é forte, é sólido, é firme. Ou seja, nessa salvação eu posso confiar. Nessa salvação eu posso apostar tudo. Eu posso. Ele é uma rocha firme. Ninguém é como ele. Ele é uma torre segura. Também vai dizer, no verso 6, que é mais ou menos parecido, diz assim, no verso 5, diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então esses dois versos são semelhantes, como um louvor que tem o seu como é que fala? Esqueci a palavra. Não é o refrão, né? É o refrão, isso. Que tem o refrão. É como um louvor que tem aquele refrão. São esses dois versos aqui, eles são semelhantes, esses três versos. Né? E aqui a gente vai ver ele falando novamente que Deus é o descanso dele. Então ele vai dizer aqui, primeiro, ele faz uma afirmação: a minha alma descansa. Depois ele ordena, ele dá uma ordem para a alma: descanse somente em Deus. E dizendo que ele é a salvação, que é uma rocha firme, que é uma torre segura, uma torre alta. A torre nas cidades antigas, as cidades costumavam ser muradas, e essas cidades, elas tinham uma torre. E essas torres ali eram dado sinal para guerra, ali eles viam quando os inimigos vinham contra eles. Então tinha todo aquele esquema de atacar e de defesa. E se a torre era alta, quanto mais alta eles podiam ver mais longe a chegada do inimigo. Porque ali naquela torre ficava alguém de vigia. E qualquer coisa que eles vissem lá na frente, muito antes de chegar próximo da cidade, o vigia já avisava para a cidade. Então,
Davi está dizendo, essa é a visão que ele tem de Deus. Deus é como uma torre para mim, uma torre segura, eu posso confiar. Ele é uma torre alta, ou seja, ele vê ao longe o perigo, eu não tenho que temer. Então, descanse a tua alma. Deus chamou você, Deus chamou a mim para nos congregarmos nessa noite, para buscarmos a face dele, para adorarmos a ele e para ouvir dele para nossas vidas. Descansa a tua alma. Essa questão está na mão de Deus. Essa questão está no controle de Deus. Apenas entrega e descansa. Amém? Porque na verdade, irmão, irmã, eu sei o que eu passo, e você sabe o que você passa, e muitas das vezes às vezes a gente não sabe, mas só você, só eu, lá por dentro de nós, é que sabe quais são os desafios que a gente está passando. Às vezes a gente olha para o irmão e fala assim, o irmão está tudo tão bem, né? Está tudo tão maravilhoso, que bom, que bênção, glória a Deus. Mas ele sabe das lutas dele, das lutas internas e até externas que ele tem no seu dia a dia. E o Senhor vem nos trazer uma palavra confortante para o nosso coração, para que a gente confie nele e descanse nossa alma nele, porque ele sabe cuidar de nós como ninguém sabe cuidar, como nem mesmo nós podemos cuidar. Ele tem segurança para nos oferecer. Ele tem salvação para nos oferecer. Ele tem firmeza para nos oferecer. Ele tem tudo que nós precisamos para encontrarmos paz e descanso. Amém? Então vale a pena confiar, vale a pena se entregar, vale a pena se lançar diante desse Deus. Amém? E aqui nós vamos ver que Davi, a partir do verso 3... diz assim, vou ler ele também com a igreja, amém? Diz assim, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito dele é derrubá-lo, todo o propósito deles é derrubá-lo, da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Era essas coisas que os inimigos estavam agindo diante dele, estavam planejando coisas ruins, falando mentiras a respeito de Davi, estavam com a boca falavam coisas de bênçãos, coisas para o bem da pessoa, para o bem de Davi, mas na verdade lá no íntimo, né, aquela falsidade, digamos assim, bate ali nas costas, meu amigo, você é o rei, né? Você sabe tudo, você é isso, e enche de elogios e assim vai. Mas lá por dentro está querendo, né, puxar o tapete, está querendo prejudicar, está maldizendo. E era isso que ele passava. E quão dolorido, irmãos, é esse tipo de situação. Como é dolorido para a pessoa, a traição é muito triste. A pessoa olhar para ele ali, para aquelas pessoas, não, esses aqui são os meus ajudadores. E no fundo, lá no fundo, aquelas pessoas estão tramando o mal. Como é dolorido o engano. Mas esse homem, chamado Davi, ele tinha um diferencial. Ele tinha o Deus que era a rocha de salvação na vida dele. Ele tinha o Deus que era a torre alta e segura para ele. E aí ele vai dizer, engraçado que ele fala a respeito dele o seguinte: até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Aí a gente pensa assim, nossa, mas ele falou que Deus era tudo isso para ele, agora está dizendo que ele está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Como é que pode ser isso? Davi aqui, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua fragilidade, ele é humilde para reconhecer,
eu sou fraco. De fato, eu sozinho, eu não posso com essa situação. De fato, eu, por mim mesmo, não consigo. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não tenho capacidade. Ele está reconhecendo a sua pequenez. E quando nós reconhecemos nossa fragilidade, as nossas limitações, fica muito mais fácil o agir de Deus. Porque quando nós reconhecemos, nós nos colocamos em humildade diante de Deus e reconhecemos que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é Deus, então Ele opera na nossa vida. É como aqui no caso de Davi. Para Davi, ele era um muro inclinado. Ele era uma cerca que estava prestes a cair. Para ele, essa era a visão que Davi tinha de si mesmo. Para ele era alguém prestes a cair, inclinado, fora do prumo. Está difícil para mim. Eu posso ser assim, mas o meu Deus não é. Eu posso estar prestes a cair, mas eu tenho Deus que me salva. Eu tenho um Deus que é forte para me dar segurança. Eu tenho um Deus que é forte sobre a minha vida. Então a gente vê essa comparação que Davi faz de Deus e dele. E como Deus honra aqueles que são humildes diante dele. Porque ele era rei de Israel. E ele podia, como muitos, erguer o seu nariz e falar: eu sou melhor do que todo mundo, e se achar melhor do que Deus. Porque tinha muitas riquezas, porque tinha autoridade sobre tantos lugares, sobre tantas cidades, sobre tanta população, e se achar alguma coisa. Mas Davi era diferente. Davi sabia que ele até podia ser rei de uma nação, mas o Senhor dele era o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Então o coração humilde Deus não despreza, irmão. O coração humilde, por mais que seja difícil a situação que esteja passando, mas se o coração é humilde, o Senhor, Ele entra com providência. O Senhor, ao seu tempo, opera o milagre. Ao seu tempo, Ele faz as coisas fluírem e acontecerem. Então, no nome de Jesus, preserva a humildade do teu coração. Preserva a simplicidade da tua alma diante de Deus. Amém? Porque é assim você e eu vamos ter vitória. É assim que você e eu vamos caminhar essa caminhada rumo a Jerusalém Celestial, rumo a Deus, em vitória. Glória a Deus. E aí nós vamos ver também, Davi, ele conserva a sua alma em descanso. Diante de todas essas coisas, acusações e sofrimentos, como a gente viu, ele conserva a sua alma em descanso. Como a gente viu aqui, ele afirma para a sua alma que ela está em descanso e ele ordena também para que a sua alma esteja em descanso. Calma, Deus está no controle. Amém? Então olha bem para essa dificuldade que você está enfrentando hoje. Olhou? Agora tenha a visão da grandeza do Deus que você veio buscar nessa noite também. Glória a Deus. Ele é maior. Porque não há nada que seja impossível para Deus. Porque os impossíveis dos homens, é possível para Deus. É impossível que o homem possa se salvar. Mas Jesus Cristo veio. E Ele se fez sacrifício perfeito por nós. E em Cristo nós podemos alcançar a salvação. E o que é que Deus não pode fazer? Glória a Deus. E aí, nós chegamos aqui nesse verso de número 8, que eu li no início, aonde fala sobre, aonde Davi dá um conselho, para que venhamos confiar em Deus, em todos os momentos, e derramar diante dEle o nosso coração, porque Ele é refúgio, Ele é aquele lugar onde nós podemos
a chegar e encontrar aconchego, encontrar amor, descanso, carinho, é em Deus. Proteção, livramento, salvação, esse é o nosso refúgio. E ele diz, confia e derrama. Confia, crê. É o que nós estamos falando desde o começo aqui, que a gente começou a falar a respeito desse salmo. Confiar em Deus, ter plena confiança nele. Sabe, é crer, é entregar e confiar. Porque às vezes a gente quer dizer assim, eu creio, mas a gente não consegue entregar. E é por isso que aí ele vai dizer assim, derrama diante dele o coração. O que é derramar? É entregar. Entrega essa tua batalha que está te tirando sono, que está te deixando triste, que está te deixando aborrecido, que está te mexendo com toda a sua estrutura, sabe? E às vezes até atrapalhando a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Ele. E esse é o relacionamento essencial que você deve ter, é o relacionamento com Deus. E, sabe, parece que é uma coisa, e está atrapalhando ali esse relacionamento seu com o Senhor. E a palavra de Deus ensina, entrega, derrama teu coração. Derramar o coração, ele tem a ver com o intelecto, ele tem a ver com a emoção, com a vontade. E a gente pode entender que derramar o coração pode significar derramar o nosso ser em toda a sua totalidade, completamente, inteiramente. Não é uma parte, não é 90%, como eu já cheguei a falar aqui algumas outras vezes, é entregar todo o ser. Não vale nem 99,9%, é todo o ser, todo o seu intelecto, toda a sua vontade, toda a sua emoção, derramar diante de Deus. E isso se encaixa perfeitamente no quesito oração. O que é uma oração? O que é falar com Deus? Falar com Deus é derramar o coração. Quando eu falo com Deus, eu derramo o coração. Mas a gente tem que tomar cuidado. Como é que nós falamos com Deus? Será que nós falamos com Deus, uma parte de nós está ali, mas a outra parte não está? Porque o derramar fala de uma totalidade. É o inteiro diante de Deus. Então, quando se fala de derramar, é muito mais do que apenas eu falar aqui, mas o meu pensamento está em outro lugar. A mesma coisa a gente está na igreja, no momento de oração, ali, a igreja orando, e a gente está orando também. Você está ali falando com Deus. Mas é como se você não estivesse dentro da igreja naquele momento, porque o seu pensamento está tão longe, você não está nem sabendo o que você está falando. Porque às vezes a gente acaba criando aquela oração tão, sabe, repetida, que você está orando ali, porque você acostumou a orar daquela maneira. Sabe? Então você vai falando daquela maneira e o seu pensamento está tão longe, está em outra coisa. E às vezes o que Deus ele quer de nós é ser essa salvação. Para nós, o que Deus quer é ser para nós essa salvação. O que Deus quer para nós é ser essa torre segura, essa torre alta, essa rocha firme. O que Ele quer ser para nós é isso. Porém, Ele espera algo de nós para que possa agir em nossa vida. E Davi entendeu isso. E Davi derramou seu coração diante de Deus. E porque ele derramou o seu coração diante de Deus,
reconhecendo sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus, o caráter de Deus em ser proteção e salvação para ele. Aí ele pega e recebe a bênção, recebe o milagre, e ele vai e fala, olha, dá um conselho, confie em Deus. Porque eu vivi, eu passei, e Deus cuidou de mim. Então eu dou um conselho para você. Então confia nele e derrama o teu coração diante dele. E aí ele ensina que a gente deve derramar o coração. E na minha oração para Deus, ela não pode ser aquela coisa repetitiva que meu cérebro está acostumado e adaptado, porque daí, de repente, eu estou em outro lugar, o meu interior está em outro lugar, e eu estou ali falando, e às vezes não sei nem o que foi que eu falei. Eu me lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, que eu estava orando, só que eu estava orando, já era madrugada, e eu estava com muito sono, muito sono. E eu me lembro que eu estava orando e falando, só que assim, o sono era tão grande, que eu poderia ter esperado para orar no momento em que não estivesse tão cansada. Mas ali quando eu estava orando, parece que as palavras foram fugindo, sumindo, tudo foi assim, sabe? A minha vista sumiu também, né? Que eu já estava quase dormindo. Então, assim, foi uma coisa que, de repente, na minha oração eu falei ônibus. O que tinha a ver minha oração com ônibus naquele momento? Eu falei ônibus. Quando eu falei ônibus, aí eu acordei, né? Meu Deus, o que é isso, Senhor? Me perdoa, eu vou dormir amanhã agora, né? Então, mais ou menos isso, assim. A gente vê naquela coisa mecânica, então a mente, às vezes, né? E aí também vale para nós orarmos no momento que a gente também está descansado. Isso é válido, né? Porque às vezes a nossa oração, no momento, Deus, Ele sabe nossa estrutura. Deus, Ele sabe que nós somos pó. Então Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que a gente tem sono. Ele é 100% Deus, 100% homem. Inteiramente Deus, inteiramente homem. Ele viveu o que você vive hoje como ser humano. Ele sabe que ninguém segura sono, não é? Então, assim, até vale para nós esse derramar do coração, aquele momento que a gente está mais descansado, né? A gente falar com Deus. Tudo parece que produz melhor quando a gente está mais descansado. Inclusive, até nos estudos, né? É orientado para a gente que a gente deve estar descansado, para poder fazer prova, para poder... Então você estuda, mas você tem aquele período que você descansa, para a sua mente processar direitinho, para você saber fazer a sua prova, conseguir fazer, né? Então tem tudo isso. Derramar do coração também envolve esse tipo de situação. É a gente estar inteiro para Deus. No meu pensamento, nos meus sentimentos, também na minha vontade, minha prontidão de vontade de estar ali orando. Estou orando, estou adorando, estou me derramando diante de Deus porque eu quero, porque isso me faz bem, é isso que eu quero. Eu estou me derramando o coração diante de Deus com todo o meu sentimento, com toda a minha emoção, com tudo que há em mim, com todo o meu intelecto. Descansado, sabendo que eu estou falando para Deus. Sabe, irmãos, é estar na oração por inteiro. Você já teve a experiência de estar falando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, e você está ouvindo ela falar, mas você não está prestando atenção em nada do que ela está falando. Aí depois, o que foi mesmo que você falou? Mas você não estava aqui, não estava falando, não estava na minha frente, estava me ouvindo, é assim mesmo. E você não sabe o que eu falei? Então é mais ou menos isso a oração. Então já aconteceu isso comigo também. Aí eu falo, aí sabe quando até a gente fica meio envergonhado? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Então é mais ou menos isso, igreja. A nossa oração, ela deve ser um derramar. É inteiro. E Davi sabia disso. E Davi, ele foi vitorioso. Davi, ele deu a volta por cima, porque ele sabia disso. E
Deus usou Davi então para ensinar para o seu povo. E Deus, o Espírito Santo que agiu na vida de Davi através desse salmo, usa também esse mesmo salmo para falar com nós hoje, nessa época. Essa época onde tudo é tão corrido, onde tudo, sabe, tem que ser muito rápido, onde as horas parece que voam, onde o tempo é tão curto para a gente parar e pensar, não, o relacionamento com Deus, ele é supremo, ele é superior. Esse relacionamento eu tenho que cuidar dele. Então vou derramar o meu coração diante dele. E aí, eu queria que você, se você puder abrir a tua Bíblia aí, lá em 1 Samuel, onde existe o exemplo de uma pessoa que ela derramou o seu coração diante de Deus. Ela derramou a sua alma diante de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, o capítulo é o capítulo 1. Esse texto aqui fala de uma mulher chamada Ana e, na verdade, é um texto muito, muito conhecido. Você conhece, eu conheço. Ele é bastante conhecido. Também ele é bastante pregado, né? Bastante ensinado. E esse texto, ele fala desta mulher chamada Ana que não podia ter filhos. E por não poder ter filho, ela era uma pessoa amargurada, triste. E que também era humilhada por aquela que era também mulher do seu marido, onde podia-se ter duas esposas, né? E essa segunda esposa, ela tinha filhos. Mas ela que era a primeira, ela não podia dar filhos. E a palavra do Senhor ela vai dizer aqui no capítulo de número 15, o seguinte, aonde quando Ana chega diante de Deus para orar, então vai dizer assim, Ana respondeu, quando ela vai falar com o sacerdote, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher, 1 Samuel 1:15, não se trata disso, meu Senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho e nem bebida fermentada. E ali ela se abre para Deus, o seu intelecto, ela abre para Deus de toda a sua vontade e com toda a sua emoção se coloca diante de Deus. Com toda a sua emoção, tanto que ela chora muito enquanto ela estava falando com o Senhor. E por isso mesmo, aonde ela chorava muito, aonde ela falava e às vezes balbuciava apenas, naquele derramar do seu coração, naquele derramar da sua alma, que ela desperta a atenção do sacerdote. E ele vai falar para ela o que estava acontecendo com ela. Será que ela havia bebido e estava ali, bêbada? E ela vai dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui, eu estou derramando a minha alma. Eu não estou bêbada. Eu não bebi bebida forte, eu não bebi bebida fermentada. Eu estou derramando o meu coração. Então ali naquela oração, porque Ana há muitos anos queria ser mãe. Mas naquele momento, ela fez algo diferente. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, naquele momento, ela agiu de uma forma diferente diante de Deus. Ela derramou a alma. Será que não está faltando que venhamos derramar a alma? Para que as coisas, elas venham fluir como nós desejamos e como Deus deseja que venha acontecer. E eu digo isso por mim, eu, você, nós todos. Será que não nos falta um pouco esse derramar da alma? Ela passou tanto tempo pedindo. Você acha que ela ia todo ano lá, com o marido, com toda a família, todo ano ela ia lá? Será que ela não orava? Ela devia ter esse momento em que ela orava.
Mas nesse dia, ela derramou o coração. Ela derramou o coração porque com todo o seu intelecto, com todo o seu poder de raciocínio, ela se colocou diante de Deus, apresentando ao Senhor de forma lógica, aquilo de forma racional, aquilo que ela precisava, aquilo que estava ali causando dor, aquilo que ela esperava que Deus fizesse por ela. E ela também colocou de forma emocional também, porque a Bíblia diz que ela chorou muito. E também ela colocou a sua vontade naquilo que ela estava falando e que ela estava fazendo para Deus. Amém? O verso 18 diz assim, verso 18, e ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Amém? É como se os olhos espirituais de Ana agora visse o Deus que é rocha de salvação. É como se no derramar da sua alma, no derramar do seu coração, de repente, Ana, ela pudesse perceber a grandeza de Deus, a torre forte, a torre firme, segura, alta, que era o seu Deus. No derramar do seu coração, ela se colocou diante de Deus. E aí, quando ela sai daquele momento de oração, é interessante que a Bíblia vai nos dizer, então ela seguiu o seu caminho. Quando você e eu derramamos verdadeiramente o nosso coração diante de Deus e apresentamos a causa que nos dói, a causa que nos faz sofrer, quando nós nos colocamos diante dele dessa maneira, nessa confiança, nessa fé, nesse derramar da alma, nesse derramar do coração, nós podemos sair dali e seguir o nosso caminho. Aí nós conseguimos seguir o nosso caminho. Porque parece que até então tudo está amarrado e a gente não consegue caminhar. Porque a dor é grande. Porque esse espinho que te dói não te deixa. Mas a tua oração derramando o teu coração te faz levantar e seguir o teu caminho. E aí vai dizer assim, ela então comeu. Ela seguiu o seu caminho e ela comeu. Então aí ela recebeu um novo ânimo. Ela passou a se sustentar, se alimentar. Ela recebeu o sustento no derramar da sua alma ou do seu coração. Aquele sustento para não desistir, para crer que Deus é salvação, que Deus é rocha firme, que Deus é torre alta, que Deus é poderoso para abençoar. E aí então a Bíblia diz, seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. Olha o que é capaz a oração, aonde nós derramamos nosso coração, aonde nós estamos ali naquele momento por inteiros diante de Deus, aonde há uma fé dentro de nós, aonde nós nos entregamos inteiramente naquele momento de oração. Olha o que pode proporcionar. Ela seguiu seu caminho. Ela se sustentou, encontrou o seu sustento. O rosto dela já não era mais o mesmo, já estava diferente. O que aconteceu com Ana? A Ana, aquela que o nome significa graça, estava tão sem graça, mas agora tem uma graça no rosto de Ana, que ninguém pode compreender, mas que é tão bonito de se ver. É o poder de Deus no derramar do coração diante dele. E aí, o que acontece com aquela mulher? Um milagre acontece. E então, ela engravida e ela dá à luz
a Samuel. Então aí ela percebe e ela vê a mesma visão de Davi, ela vê como Deus de fato é, o caráter de Deus, rocha de salvação. Aleluia. Torre segura. Ela teve a vitória. E interessante que a coisa não foi simplesmente como ela pediu, foi além do que ela pediu. O derramar do teu coração diante de Deus vai te trazer coisas maiores do que as que você deseja de Deus. Creia nisso. Vai ser melhor do que você pensa. Vai ser maior do que você imagina. Amém? Ana teve essa vitória no derramar do seu coração. Davi também teve vitória diante de Deus. Teve vitória do Senhor em sua vida, através do derramar do seu coração. Ao ponto que Davi termina esse salmo dizendo que a Deus pertence todo o poder. Eu sei a quem eu sirvo. Era como se Davi estivesse dizendo isso. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é meu Deus. Meu Deus é força, é sólido, é rocha, é torre, é poderoso. Ninguém pode com esse Deus. Ninguém brinca com esse Deus. Deus é grande. Ele termina esse salmo dizendo: a Deus pertence o poder. Ponto final, acabou a história. Sabe? É assim. E ele vai dizer: Deus é fiel. Isso ele dizia da providência divina que veio sobre ele. E ele vai dizer ainda: cada um colhe daquilo que planta. Então isso, imagina que ele estava falando a respeito dos seus inimigos, mas também isso cabe bem para nós hoje, no derramar do nosso coração, porque cada um colhe daquilo que planta. Quando nós plantamos esse derramar, esse jorrar diante de Deus, essa entrega total em nossa vida de oração, em nossa comunhão com o Senhor, em nosso relacionamento com Deus, quando nós nutrimos esse relacionamento com esse derramar inteiro diante dEle, nós vamos colher dessa nossa atitude. E os frutos vão ser bons, irmãos. Amém? Os frutos vão ser de alegria, vão ser de descanso, vão ser de paz. Davi diz: a minha alma, ela descansa